Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos e irmãs, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Amados irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. E certos da sua infinita misericórdia, cantemos pedindo perdão. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Cheios de gratidão, cantemos o nosso hino de louvor.
colocar diante do altar do Senhor as intenções que trazemos no nosso coração. Faça o teu pedido, a tua oração, com toda a confiança. Hoje é o dia em que nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes. É o dia de oração mundial pelos enfermos. Vamos rezar pelos nossos irmãos e irmãs que sofrem no corpo, na alma e no espírito. Vamos rezar por aqueles que pediram e contam com as nossas orações. Vamos rezar pela nossa família. Vamos rezar pela paz do mundo. Vamos unir o nosso coração ao coração dos nossos irmãos e irmãs que foram mencionados no início dessa Eucaristia, aqueles que já partiram dessa vida. De maneira especial, Danilo Brigatti de Toledo, cujo 7º dia hoje nós celebramos. Por essas intenções e as que estão no nosso coração, nós queremos rezar. Senhor, que prometestes estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos, com a vossa graça, a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar para ouvir com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro de Levítico. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: quando um homem tiver a sua pele algum tumor, impija ou mancha esbranquiçada, que possa transformar-se em chaga de lepra, deve levá-lo ao sacerdote Arão ou a algum dos sacerdotes seus filhos. O leproso, com a doença declarada, usará vestuário andrajoso e o cabelo em desalinho. Cobrirá o rosto até ao bigode e gritará: impuro, impuro. Todo o tempo que lhe durar a lepra, deve considerar-se impuro, e sendo impuro, deverá morar à parte, fora do acampamento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E absolvido o pecado. Feliz o homem em quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Confessei-vos o pecado e não escondei a minha culpa. Disse: vou confessar-me ao Senhor a minha falta, e logo me perdoaste a culpa do pecado. Vós sois o meu refúgio, defendei-me dos perigos, fazei que à minha volta só haja hinos de vitória. Alegrai-vos, justos, e regozijai-vos no Senhor. Exultai, vós todos os que sois retos de coração.
apóstolo São Paulo aos Coríntios: Irmãos, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Fazei como ele, que em tudo procure agradar a toda a gente, não buscando o próprio interesse, mas o de todos, para que possam salvar-se. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso, prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: se quiseres, pode curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra, e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu com esta ordem: não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera. E assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade, ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, amados irmãos e irmãs. Amados irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos ajuda a pensarmos na presença do Messias. O povo de Israel pensava, sonhava, desejava no seu coração que o Messias, que significa o enviado do Senhor, pudesse chegar e mudar toda a situação da vida de cada um deles. Era um desejo muito grande. O Messias seria aquele que viria com poder, com glória, com majestade, para poder libertar o povo de Israel. Ele deveria ser mais ou menos parecido com a força de Davi, com a sabedoria de Salomão e com a força de espírito de todos os profetas, especialmente Elias, que foi o grande profeta. Essa era a imagem que o povo de Israel tinha do Messias, que o Messias viria com toda a força e toda a glória. E nós sabemos, amados irmãos, que o Messias é Cristo, é o ungido de Deus, é a presença de Deus, é Deus presente no meio de nós, é o Emanuel, Deus conosco. Só que para eles entenderem que o Messias estaria no meio deles, havia sinais. Eles tinham feito uma lista de alguns sinais que eram quase impossíveis de acontecer, e só o Messias poderia realizar. Os surdos tornariam a ouvir, os mudos começariam a falar, os coxos andariam, os leprosos
seriam curados e os mortos ressuscitariam. E aí nós entendemos o porquê a liturgia toca no tema da lepra. Quando nós olhamos para a primeira leitura diz as normas que quem adquire a lepra ou quem está doente deve seguir. A primeira coisa é apresentar-se ao sacerdote. O sacerdote ia declarar, essa era a autoridade do sacerdote, declarar impuro e declarar puro. O sacerdote não tinha força, não tinha poder, não tinha autoridade de purificar, não. Ele só declarava impuro e puro, simplesmente. E a pessoa tinha que apresentar-se ao sacerdote dizendo: olha, eu estou impuro. E o sacerdote declararia: és impuro. A partir deste momento, ele tinha que ir fora da comunidade. Ele não podia estar no meio do povo de Israel. Ele deveria ir para fora, andar com roupas esfarrapadas, roupas usadas, rasgadas, o cabelo desalinhado, despenteado, um rosto coberto, e se alguém chegasse por perto, ele deveria gritar: impuro, impuro, para que ninguém pudesse ser contaminado pela mesma realidade. Só que veja, amados irmãos, não é o simples fato da enfermidade. Essa doença era considerada pelo povo de Israel um sinal, um selo de que Deus não havia abençoado aquela pessoa. A sua lepra eram as chagas vivas do seu pecado. Ele era considerado como um amaldiçoado por Deus. Lembra as 10 pragas do Egito? Uma delas era a lepra. Era uma das pragas dizendo que o Senhor não estava abençoando. Era tão forte, que eles diziam que aquela pessoa havia sido esquecida por Deus. E a lepra era tão forte quanto a morte. Eles diziam até que a lepra era a filha primogênita da morte. Era um significado horrível para as pessoas que tinham. Então, quando nós olhamos para esta realidade, a pessoa vivia excluída, marginalizada, abandonada, e nem Deus olhava para ela. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós começamos a entender o porquê do Evangelho. O leproso aproxima-se de Jesus, ele quebra todas as barreiras, todas as realidades, todas as leis, aproxima-se de Jesus e toca. Era impossível pensar isso, era impossível ver esta realidade, mas o leproso vence isso. Ele vai ao encontro de Jesus, ele vê em Jesus a sua salvação, ele vê em Jesus que ele é o único que pode torná-lo limpo, torná-lo puro, purificar o seu ser. E quando o leproso chega, é tão interessante, amados irmãos, que quando ele chega, ele vai e pede a Jesus: Senhor, se podes, se o Senhor queres, o Senhor pode. Só que na tradução que nós temos agora de português, em português eles trocaram a palavra. A tradução do grego, ela vai dizer assim: Senhor, se tu queres, o Senhor pode limpar-me. Tanto que a resposta de Jesus é essa: eu quero, fica limpo. Olha que interessante, o leproso quebrou todas as leis, tocou Jesus, e a primeira coisa que ele pede não é dizer assim: Senhor, cura-me. Não, ele diz: Senhor, me limpa, eu quero ficar limpo. Se o Senhor quiser, pode limpar-me. E qual é a resposta do Senhor? Eu quero, fica limpo. Prestar atenção, amados, a dor daquele leproso não é tanto a sua enfermidade, a sua debilidade, mas a exclusão que ele vive, sozinho, abandonado. Ninguém olha para a sua realidade, mas ele encontra em Jesus a graça de um Deus que não é distante. Lembra das palavras do Evangelho da semana passada? Jesus aproximou-se, Jesus estendeu as mãos e Jesus levantou. Lembram dessas palavras? É a mesma coisa. A presença de Jesus é Deus dizendo que Ele não abandona ninguém, que Ele não exclui ninguém, que Ele não está longe de ninguém, mas Ele está próximo. E o leproso compreende isso. Ele entende essa realidade, tanto que ele se aproxima de Deus, não para ser curado, mas para tornar-se puro, para tornar-se limpo, para poder voltar ao convívio, para não ser mais abandonado.
Prestar atenção? E aí nós entendemos, quando Jesus aproxima, quando Jesus toca o leproso, e quando Jesus diz a ele, fica limpo, qual é a próxima frase que Jesus fala para ele? O que Jesus ordena o leproso fazer? Vocês lembram? A partir de agora, não diga nada a ninguém. Eu pergunto para vocês, não seria bom que ele saísse contando para todo mundo? É uma coisa maravilhosa, não é assim? Ele deveria contar, Jesus fez um bem na vida dele, mas Jesus diz para ele, não conta para ninguém. Sabe por quê? Porque se ele contasse, todo mundo entenderia o quê? Que Jesus é o Messias. Lembra que o padre disse? Jesus seria o Messias. Lembra quando os discípulos de João vão perguntar para Jesus, Senhor, é o Senhor quem nós esperamos ou nós devemos esperar outro? Qual foi a resposta de Jesus? Vai e diga a João aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês viram. O que vocês viram? Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam, os leprosos são curados, os mortos ressuscitam, o evangelho é anunciado aos pobres. Diz a ele, então o Messias está no meio de nós. Agora, alguém que curou um leproso, quem é ele? O Messias. Só que eles tinham uma ideia errada do Messias, que o Messias devia ser forte como Davi, sábio como Salomão e ter o poder do profeta Elias. Jesus não veio para mostrar nada disso. Não veio para dizer que ele é forte, que ele é sábio, que ele tem poder e autoridade. Não, Jesus veio para fazer o quê? Para dar a vida, para entregar a vida, para pagar os nossos pecados. Entenderam, amados? Por isso ele diz ao leproso, não diga nada a ninguém, mas vai apresentar-te ao sacerdote. Sabe por quê? Porque quando o sacerdote vir que um leproso está curado, eles vão entender que o reino de Deus já começou, que o reino de Deus está no meio deles. Agora eu pergunto para vocês, o leproso obedeceu? Foi apresentar-se ao sacerdote? Nós não sabemos se ele conseguiu chegar lá, né? Mas acontece que ele saiu falando para todo mundo, contou para todo mundo. Veja o que Jesus de Nazaré fez comigo. Olha, eu era um leproso, agora eu estou curado. Veja o que aconteceu. E ele disse tanto, que Jesus já não podia mais andar nas cidades. Ele tinha que andar fora, porque todas as pessoas procuravam, todas as pessoas queriam fazer dele o Messias que eles estavam esperando, que eles estavam pensando. E agora Jesus já está fora, já não anda mais nas cidades. E eu digo para vocês, amados irmãos, isso é o que eu chamo de verdadeira caridade. A verdadeira compaixão, a verdadeira caridade. Sabe qual é? É aquela que Jesus fez. Eu pergunto para vocês, quem andava sozinho? Quem andava em sítios ermos? Quem andava fora da população? Era o leproso. Quem estava excluído do convívio? O leproso. E o evangelho termina com quem excluído? Quem andando fora das multidões? Quem andando nos lugares desertos? Jesus. Sabe o que Jesus fez, amados? Trocou de lugar com o leproso. Ele deu a sua vida, ele deu o seu lugar, ele deu a sua saúde para que o leproso pudesse ficar limpo e viver. Eu pergunto a vocês, amados irmãos, somos capazes disso? Talvez hoje a gente possa dizer assim, mas seu padre, nós não temos esse problema, não temos essa dificuldade, não tem leproso entre nós, nós não excluímos as pessoas. E aí eu pergunto, será que não? Quantas e quantas vezes, amados, nós cristãos, eu não estou dizendo as outras pessoas, eu estou dizendo nós, que carregamos o nome de cristãos, nós, quantas e quantas vezes excluímos as pessoas? Quantas e quantas vezes, por causa do nosso preconceito, por causa do nosso racismo, por causa das nossas diferenças, nós excluímos as pessoas? Nós fazemos com que elas se sintam piores que os leprosos. Prestar atenção, amados, quantas e quantas vezes as pessoas erram e nós rotulamos as pessoas, chamamos as pessoas não do seu próprio nome, mas dos seus pecados.
Vou dar só algum exemplo. Por exemplo, uma pessoa quando erra, quando ela rouba alguma coisa, o que nós chamamos ela? Ela já não chama mais o seu próprio nome, ela se chama ladrão. Está vendo aquele ladrão ali? Prestar atenção? Quando a pessoa bebe, quando a pessoa tem vícios, a gente já não chama mais pelo nome, chama ela de bêbado. Quando as pessoas já perdem a sua direção, a sua vida, quantas e quantas vezes nós chamamos a pessoa pelo seu pecado, mas não pelo seu nome? Quando nós fazemos isso, nós estamos excluindo as pessoas. Quantas e quantas vezes, amados irmãos, as pessoas fazem escolhas muito diferentes das nossas. O que nós fazemos? Excluímos, deixamos de lado, colocamos à margem da sociedade. Eu pergunto, será que somos capazes de aproximar dessas pessoas, de estender as mãos e de levantá-las? O que elas precisam é de Jesus na vida delas. O que elas precisam é de uma palavra de conforto, de esperança, de ânimo. Não vamos muito longe, amados irmãos. Na nossa comunidade portuguesa, quantos dos nossos irmãos, porque estão doentes, sofrem de solidão? Quantas visitas nós fazemos aos nossos irmãos enfermos? Quantos dos nossos irmãos morreram sozinhos e abandonados? Porque não estendemos as mãos? Porque não vamos ao encontro deles? Porque não sabemos o quanto eles sofrem? Prestar atenção, amados. São poucas coisas às vezes, e nós fazemos pior do que excluir um leproso. E na nossa sociedade às vezes isso acontece. Quantos e quantos irmãos nossos eram de linha de frente da nossa comunidade, estavam à frente das festas, dos trabalhos, das comissões, se perderam na vida, e quantos foram atrás para aproximar, estender as mãos e levantar? Falar mal, falar da vida difícil e fazer a vida difícil do outro é muito fácil, mas poder recuperar, restaurar e torná-lo puro novamente, isso é muito difícil. Uma vez perguntaram a Padre Pio, o Padre Pio rezando, uma vez perguntou a Deus: Senhor, nós somos muito pecadores, por que o Senhor não escolheu anjos para poder atender as confissões do povo? E aí o Senhor lhe respondeu assim: sabe por quê? Porque os anjos não pecam, e eles não entenderiam o que significa a palavra misericórdia. Se você já pecou e passou pela misericórdia de Deus, você sabe o que isso significa. Então aqueles que atendem confissões também são pecadores, porque eles sabem muito bem o que significa misericórdia. Talvez você, amado irmão, talvez eu já tenha passado pior do que os irmãos que nós excluímos, mas se hoje nós estamos aqui, é porque passamos pela misericórdia. Então por que não ser misericordioso com aqueles que erraram? Por que não aproximar? Por que não estender as mãos? E por que não levantá-los? Esse é o verdadeiro Senhor. Por que não trocar de lugar com eles? Não para fazer os mesmos pecados deles, não, de jeito nenhum, mas é para dar dignidade, para que eles possam sentir o amor e a misericórdia de Deus. Ninguém está abandonado, ninguém está só. Deus ama a todos, mas muitos não sentem esse amor, porque o nosso coração ainda é racista, preconceituoso e não estende as mãos. Que o Senhor dê ao nosso coração, amados irmãos, a graça de sermos luz na vida de tantos que necessitam do nosso apoio, da nossa visita, do nosso aproximar, do nosso estender as mãos. Que o Senhor ilumine o nosso coração e nos fortaleça para ajudarmos a curar a lepra do preconceito que ainda existe no nosso meio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cheios de confiança, amados irmãos e irmãs, vamos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só
Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo que há de vir. Amém. Amados irmãos e irmãs, oremos para que todos os que Cristo remédio para os seus males, e peçamos com toda a confiança: pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pela vossa misericórdia, salvai-nos. Pelos dioceses e paróquias do mundo inteiro, para que o Senhor as conserve na unidade e na paz, e elas ajudem os homens a caminhar para Deus, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos fiéis e pelos catecúmenos das nossas paróquias, para que Deus perdoe as suas fraquezas, dissipe os seus temores e aumente a sua coragem, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos funcionários públicos, para que não deem escândalo a ninguém e atendam toda a gente com respeito e delicadeza, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Pelos doentes que mais sofrem, para que encontrem o alívio na misericórdia de Cristo e na dedicação dos que tratam e assistem, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Os fiéis da nossa comunidade paroquial, para que não busquem o próprio interesse, mas procurem sempre o bem de todos, oremos, irmãos. Pela vossa misericórdia, salvai-nos, Senhor. Juntos vamos rezar a oração do Sínodo Arquidiocesano. Pai do céu, lançai o vosso olhar para nós, vossos filhos, por vós estabelecidos e ungidos em Cristo, vosso Filho, ao dar entrada no nosso segundo século, como comunidade de fé, desejamos ser cada vez mais configurados em Cristo, ajudar-nos a encontrar a nossa identidade e missão em Jesus, sacerdote que santifica, Jesus, o profeta que ensina os caminhos de Deus, Jesus, o rei que apacenta e dá a vida pelas suas ovelhas. Enviai o vosso Espírito sobre nós, de forma que, confiantes no amor de Cristo e na nossa união com Ele, possamos ser verdadeiros discípulos missionários, sua luz no mundo de hoje. Nós vos rogamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe de Jesus, primeira e maior de todos os seus discípulos, Senhor nosso Deus,
que para curar e salvar o mundo, lhe destes o vosso Filho muito amado. Ajudai-nos a ver nele o nosso modelo e a pôrmos-nos a serviço uns dos outros. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor,
Concedei, Senhor, que estes dons sagrados nos purifiquem e renovem, para que, obedecendo sempre à vossa vontade, alcancemos a recompensa eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças em todos os momentos da nossa vida, na saúde e na doença, no sofrimento e na alegria, por Cristo vosso servo e nosso Redentor. Na sua vida mortal, ele passou fazendo bem e socorrendo a todos os que eram prisioneiros do mal. Ainda hoje, como um bom samaritano, vem ao encontro de todos os homens, atribulados no corpo ou no espírito, e derrama sobre as suas feridas o óleo da consolação e o vinho da esperança. Por este dom da vossa graça, também a noite da dor se abre a luz pascal do vosso Filho crucificado e ressuscitado. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Richard e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de vosso servo Danilo Brigatti de Toledo, cujo 7º dia hoje nós celebramos, a quem chamastes para vós, configurando com Cristo na morte, com Cristo tome parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, hoje celebrada com o título de Senhora de Lourdes, com São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, também com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. Dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Amen.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão do céu, concedei-nos a graça de buscarmos sempre aquelas realidades que nos dão a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Como hoje nós celebramos o dia de oração mundial pelos enfermos, pelos doentes, os nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, alguns vão distribuir a comunhão aos nossos irmãos enfermos, outros vão visitar os nossos irmãos enfermos, como um sinal de que nossa comunidade, nossa paróquia, não se esquece deles, que nós rezamos juntos e que nós pedimos a Deus e a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes por todos eles. Então os ministros vão levar a comunhão e uma oração, que é a oração pelos enfermos. Então eu chamo aqui à frente os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, aqueles que vão levar a comunhão aos nossos irmãos enfermos e aqueles que vão visitar os nossos irmãos enfermos para que recebam o envio. Por isso hoje nós vemos os nossos irmãos que são um sinal da presença e da graça de Deus aos nossos irmãos enfermos. Então hoje nós, em nossas orações, lembremos desses nossos irmãos que necessitam da nossa visita, da nossa oração e da nossa presença e testemunho no coração de cada um deles. A nossa proteção está no nome do Senhor. Pai de infinita misericórdia e bondade, hoje, no dia em que nós celebramos Nossa Senhora de Lourdes, rezando de maneira especial por todos os enfermos, acompanhai estes nossos irmãos e estas nossas irmãs, para que a presença, a oração e a visita de cada um deles traga no coração de nossos irmãos a certeza do seu amor e da sua infinita misericórdia. Que eles sejam sustentados pela vossa bondade, pelo vosso amor e pela vossa paz. Acompanhai-nos e fortalecei-nos, para que sempre e cada vez mais sejam sinal da vossa infinita misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome de nossa paróquia, vão em paz. Podemos sentar, amados irmãos, um instante, para que nós possamos então acolher os anúncios que nós temos dessa semana. O nosso boletim informativo está pronto. Cuidado que dentro do boletim nós temos um cartão, que é um cartão convite, porque as catequeses continuam. Então aqui fica o convite para as catequeses para adultos que estão acontecendo durante a semana. Então quando pegarem o boletim, cuidado para não deixar eles escaparem e irem embora, tá certo? Então lembrando que está pronto e os anúncios estão aqui durante toda a semana. Só lembrando que essa semana é uma semana em que nós temos várias atividades, certo? Lembrando que quarta-feira, dia 14 de fevereiro, é o dia em que nós iniciamos a quaresma. Quarta-feira já é quarta-feira de cinzas, tá? Então quarta-feira nós teremos duas missas. Às 10 horas da manhã em português, missa com as cinzas, certo? E às 7 horas da noite nós teremos a missa bilíngue. Então é quarta-feira de cinzas, temos a missa, 7 horas da noite com as cinzas, tá certo? Então são duas missas, nas duas missas nós teremos as cinzas. Então às 10 horas da manhã na quarta e às 7 horas da noite, às 10 em português e às 7 horas bilíngue. Então todos estão convidados a participar conosco e a iniciarmos então assim o nosso tempo da quaresma, deixando o nosso coração penitente ao Senhor. Lembrando que durante a quaresma nós fazemos a Via Sacra. Então toda sexta-feira nós rezamos juntos a Via Sacra. Então aqui no boletim, na última página, está a escala de todos os movimentos, de todas as pastorais que vão fazer parte e nos ajudar a rezar
a Via Sacra. A Via Sacra é para todos participarem, mas alguns são responsáveis para nos ajudar a rezar. Então não fiquem com vergonha ou timidez, que a nossa Via Sacra sempre foi bilíngue, e aqueles que quiserem participar, venham participar conosco, tá bem? Então, terça-feira, no dia 13, na terça-feira, nós teremos uma reunião com todos os responsáveis pela Via Sacra. Então, na terça-feira, às 7 horas da noite, na sala de reuniões, nós teremos a reunião com todos aqueles que são responsáveis pela preparação da Via Sacra, tá certo? Então assim nós reunimos, preparamos, e já na sexta-feira nós iniciamos então a Via Sacra. Se quarta-feira é quarta-feira de cinzas, sexta é o dia de fazer penitência, tá certo? Então nós temos sexta-feira de manhã às 10 horas a missa, e às 7 horas da noite nós temos a Via Sacra. Então todos estão convidados a participarem conosco. Quero lembrar também que o Senhor Santo Cristo, a comissão do Senhor Santo Cristo, está preparando um pequeno almoço, que será no dia 25 de fevereiro. Então aqueles que quiserem participar do pequeno almoço, nós temos os irmãos da comissão do Santo Cristo, que já estão vendendo as entradas, os bilhetes, tá? Custa $10 cada um, tá? Então desde já, Deus lhes pague pela ajuda e a participação deste evento, que é uma angariação de fundos para a festa do Senhor Santo Cristo. Também a comissão do Espírito Santo está recebendo as encomendas das pensões. Então aqueles que quiserem, logo após a missa, entre as portas nós temos uma mesa com a bandeira do Espírito Santo, e você pode fazer então a encomenda das suas pensões, tá? Então desde já também, muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Lembrando que os Cavaleiros de Colombo estão fazendo o Bake Sale nesse final de semana. Então, ao terminar a missa, nós temos lá malassadas, massa, queijo, aquilo que vocês quiserem aproveitar. Aqueles que ainda não compraram, eu sei que muitos compram antes da missa, né? São espertos, né? E agora os outros vão e podem comprar logo após a nossa celebração, tá bem? Então todos estão convidados. Lembrando que durante o tempo da Quaresma, nós temos a campanha dos Cavaleiros de Colombo, que é a campanha 40 latas de alimento. Não é para a gente só trazer 40 não, tá certo? É porque são 40 dias, e a cada dia nós damos uma lata de alimento para ser um sinal do fruto da nossa penitência, tá certo? Então quando vocês vierem à missa nos finais de semana, durante a Quaresma, lembra de trazer uma lata de alimento para que nós possamos depois distribuir aos mais necessitados. É uma forma concreta de nós evidenciarmos a nossa penitência durante o tempo da Quaresma. Então vocês estão convidados para nos ajudar. Então lembrando que no próximo final de semana o Padre Tiago já está de volta, né? Então essa semana termina as férias dele, ele já está voltando, não vai pegar mais o sol do Brasil, mas vai passar frio aqui no Winnipeg, né? Assim, eu falei para ele trazer um pouco do sol, e ele vai trazer isso se eles não prenderem ele lá em Toronto, o sol, e ficar com eles por lá, tá certo? Então vamos ver se ele consegue trazer um pouquinho do calor. Na próxima semana ele já estará conosco. Então vamos ficar em pé e vamos pedir ao Senhor a bênção, a fortaleza, a proteção do Senhor em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossa vida, ide em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Um abençoado domingo a todos e uma boa semana. Esta vida
apanhares, peguem Deus para mim. Deus.